С другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Esse é Stalker. Como dá pra ver, ele não é um dos jogos mais estáveis. Stalker é um caso bizarro. Muita gente gosta desse jogo, mas muita gente também odeia. Seja porque é bugado, travado, antigo ou difícil. E convenhamos, existem pessoas que reclamam de Dark Souls por causa de tudo isso. Nem todo jogo vai ser polido, mas também não significa que ele automaticamente é ruim. Então, se você quer entender o que faz Stalker tão especial em comparação aos outros jogos do gênero, vem comigo nessa minissérie de vídeos, onde eu vou analisar a trilogia original, e talvez Stalker Anomaly, para te explicar o que as pessoas veem de especial nesses jogos, e por que eles continuam sendo relevantes, mesmo depois de quase 2 décadas. Sem mais delongas, bem-vindos à zona, Stalkers. Antes de entender o que faz Stalker ser tão bom, eu preciso dar um contexto sobre o que é Stalker em primeiro lugar. Stalker, o jogo, é inspirado em 2 obras muito importantes para a ficção científica, principalmente no livro chamado Roadside Picnic, escrito pelos irmãos Strugatsky, que conta a história de um evento chamado A Visitação, onde aliens inspecionaram nosso mundo por no máximo horas e causaram a aparição de lugares conhecidos como zonas. Ambientes e pedaços de terra onde o mais improvável e impossível pode acontecer. As leis da física não se aplicam nessas zonas, e indivíduos conhecidos como Stalkers começam a surgir com o objetivo de invadi-las e capturar artefatos, objetos capazes de realizar feitos improváveis, assim valendo uma fortuna no mercado negro. O título do livro é bem inteligente. Traduzindo para o português, ele ficaria um piquenique ao pé da estrada, onde o piquenique seriam os ares experimentando no nosso mundo, os restos desse piquenique ao lado da estrada seriam as zonas, e após terminarem, eles seguiram a estrada e foram embora, deixando apenas os rastros na terra para provar que estiveram ali. O filme Stalker, de 1979, que foi produzido pelo cineasta e diretor Andrei Tarkovsky, sim, eu sei que esse nome é familiar, também foi uma das inspirações para Shadow of Chernobyl. Esse cara era a definição de perfeccionista, e o filme teve 3 versões diferentes antes da versão final que a gente acabou recebendo. Uma delas inclusive ficou com um filtro verde, estilo Faust 3, e teve que ser descartada. Tarkovsky chamou os 2 irmãos que escreveram o livro para fazer o roteiro do filme. O problema é que ele não gostava muito de ficção científica e pediu que eles removessem qualquer elemento exagerado, cartunesco e fantasioso. Ele queria um filme pé no chão, grounded, que mostrava o drama e o conflito de 3 homens com 3 pontos de vista diferentes a respeito de um lugar etéreo e incompreensível, a Zona. Я знаю, что здесь происходит в отсутствии человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Это зона. A zona de Stalker é muito mais calma e silenciosa, diferente de Roadside Picnic, onde catástrofes poderiam acontecer bem facilmente. No filme, a maioria dos que tentaram se aventurar no desconhecido acabaram assim. O plot do filme é bem simples. Um Stalker leva outros 2 desconhecidos para o centro da zona, como se fosse um guia, em busca de uma sala capaz de realizar qualquer desejo. Cada um dos personagens tem codinomes que refletem as suas personalidades. O escritor é cínico e apático, o professor é um cientista e prefere respostas lógicas, e o Stalker acredita na zona e sua magia, pois é a única coisa que lhe resta em sua vida triste e sem sentido. Infelizmente, após a gravação de Stalker, muitas das pessoas que participaram na produção do filme morreram. Isso aconteceu pois grande parte do time sofreu exposição a elementos tóxicos e radioativos por tempo prolongado no set de filmagem. O filme estava sendo gravado em uma hidrelétrica na Estônia, que estava trazendo os resíduos de uma fábrica de papel que ficava próxima dali. Em uma das cenas, o pessoal teve que ficar em pé por horas, com as pernas submersas em óleo e efluente residual, junto a um cheiro terrível de miasma. Em outra cena do filme, você consegue até ver uma espuma voando, como se fosse neve em um dia de verão, o que certamente não deve ter feito bem para os pulmões deles. Eles só vieram morrer anos depois, mas todos morreram das mesmas causas e em períodos muito próximos, que levou à conclusão de que Stalker matou seu criador e seus personagens. Stalker é diferente. Se você gosta de filmes lentos, comedidos e reflexivos, que deixam muito para sua interpretação, esse aqui é um prato cheio. É um filme que eu definitivamente não recomendaria para todo mundo. Ainda assim, é uma gema perdida que vale a pena checar, na minha opinião.
Em 2001, o estúdio de desenvolvimento de jogos na Ucrânia, GSC Games World, começou a produção do jogo que em algum ponto iria se tornar Stalker Shadow of Chernobyl. A GSC não era inexperiente, eles já haviam lançado Cossacks, um jogo de estratégia em tempo real, que também era o primeiro título de verdade deles. Como o jogo lançado e já estabelecidos no mercado, eles estavam mais confiantes para dar o próximo passo e criar algo que mudaria a vida deles para sempre. Oblivion Lost. Pois é, Stalker teve raízes bem opostas ao que as pessoas provavelmente imaginariam. Esse jogo não era para ser sobre Chernobyl, muito menos sobre uma ambientação pós-moderna e apocalíptica, mas sim um jogo futurista, onde um grupo de militares explora planetas alienígenas, limpando-os para a colonização. O jogo ia ser meio que uma mistura de Halo e Star Wars Republic Commando. História linear, com bastante diálogo e comandos para o seu esquadrão para deixar o jogo mais tático. A GSC percebeu que Codename Outbreak, um outro jogo futurista que eles lançaram na época, tinha flopado em vendas. Como ambos os jogos eram bem parecidos, eles só descartaram a ambientação futurista e tentaram achar algo melhor para trabalhar. E é aí que entra a novel Roadside Picnic. Eles mudaram o título do jogo para Stalker Oblivion Lost, que iria se passar nos arredores de uma usina na Crimeia, após um acidente nuclear. Essa usina na vida real nunca foi concluída, justamente por causa do acidente de Chernobyl. Essa ideia também não foi muito longe, já que o CEO da GSC, Sergei Grigorovich, percebeu que situar o jogo em Chernobyl faria mais sentido, pois é mais familiar ao público geral e também iria contar um pouco da história por trás do acidente, para as gerações mais novas e até para as pessoas do exterior. Os desenvolvedores inicialmente não gostaram muito da ideia, pois achavam que era meio desrespeitoso tocar em um tema tão sensível e recente como esse. Eles mudaram de ideia bem rápido assim que observaram a magnitude da usina de Chernobyl e a cidade fantasma de Pripyat. Então foi decidido, o jogo se passaria em Chernobyl. Um tempo depois, o jogo foi notado pela THQ, que anunciou logo em seguida que iria publicar o jogo. E em 2004, eles anunciaram a última mudança de título, dessa vez para Shadow of Chernobyl. A partir daí, o desenvolvimento se tornou um inferno, no mais direto significado do termo Development Hell. Desenvolvimento de jogos é algo complicado e requer muitos compromissos para se criar algo agradável de jogar e que possa ser considerado um produto final. A GSC aprendeu isso do pior jeito possível. Os desenvolvedores a esse ponto já não sabiam mais como finalizar as mecânicas audaciosas que eles tinham inserido nessas versões de teste. Então eles só decidiram remover várias delas e abaixar a ambição para conseguir terminar o projeto. O que eles não esperavam é que o jogo fosse ser vazado por uma build que testava o multiplayer, por um launcher da afinada GameSpy, que Deus a tenha, que não tinha nenhum sistema de DRM e nenhuma proteção contra leaks. Isso destruiu a moral do time, pois nessa build, não só os elementos do multiplayer foram vazados, mas também a história do jogo, informações e descrições de side quests, a própria engine e o compilador. Esses leaks, de certa forma, foram bons para a franquia, porque eles marcaram o começo da comunidade de modding de Stalker. Ou seja, Stalker Shadow of Chernobyl é um dos poucos jogos que já tinha uma comunidade de mods ativa, pelo menos 2 anos antes do jogo sequer estar nas prateleiras. Deixa essa pia entrar. A THQ ficou puta da vida com esse ocorrido, o que é bem compreensível, e designou um sujeito chamado Ian Sharp para o estúdio da GSC, como um produtor executivo. Assim, eles teriam certeza que nenhuma cagada dessas aconteceria de novo, e que o jogo voltaria a ser desenvolvido adequadamente. Assim que o Dean pisou no estúdio, ele botou o pau na mesa e começou a dar ordens que, sinceramente, foram necessárias para salvar o jogo do colapso iminente. A galera da GSC não gostava muito disso, mas era ou isso, ou não terminar o jogo e ficar com o nome sujo. Os desenvolvedores entenderam isso bem, mas os fãs, que estavam acompanhando o desenvolvimento, começaram a ameaçar o cara, pois achavam que ele estava deixando o jogo muito simples e destruindo todo o projeto. Isso é falso. O Dean chegou no estúdio bem depois da maioria das mecânicas já terem sido removidas pelos próprios desenvolvedores da GSC. Por muito tempo, trabalhar na GSC era o desejo de todo jovem ucraniano. Você iria trabalhar com jogos, em um ambiente muito solto e livre, e iria desenvolver títulos ambiciosos que começavam a ganhar uma comitiva culta. Porém, depois de muito crunch, durante esses anos finais, para colocar Shadow of Chernobyl em um estado jogável, muitos desenvolvedores começaram a desanimar do projeto e só queriam que tudo acabasse logo. Eles trabalhavam demais, e o CEO, Sergei Grigorovich, se recusava a aumentar o salário dos empregados, mesmo com as boas vendas da série Cossacks e o apoio financeiro constante da THQ. Um dos líderes no projeto, Andrei Prokhorov, disse em uma entrevista com a Polygon que a GSC no seu ápice tinha 140 desenvolvedores empregados, mas apenas 4 carros no estacionamento. 3 deles eram do Grigorovich. Uma BMW, uma Porsche e uma Ferrari, que tinha uma placa escrito Stalker. Enquanto os desenvolvedores estavam se matando e trabalhando duro que nem um escravo na promessa de alforria, o Sergei estava... Ele estava muito bem, na verdade. É aqui onde o Andrei e alguns desenvolvedores que lideravam o projeto se juntaram e saíram da GSC para formar a 4A Games.
Esse é o estúdio que adaptou a série de livros Metro 2033 no jogo de mesmo nome, a sequência Last Light e o jogo mais recente da franquia, Exodus. Mesmo saindo da GSC com gosto ruim na boca, eles ainda assim se dispuseram e combinaram com a GSC um acordo, onde eles ajudariam no desenvolvimento de Shadow of Chernobyl nos finais de semana e no tempo livre. Isso mostra que eles se importavam de verdade com o jogo, a ponto de colocar as diferenças de lado só pra ver ele acontecer. O Jim Sharp acabou entrando pra 4A Games e virou CEO do estúdio eventualmente. Outro pessoal, também descontente com o estado das coisas, formaram outro estúdio, chamado Deep Shadows. O portfólio deles não é dos melhores, mas eles fizeram Xenos, e no ocidente ficou conhecido como Boiling Point, um Far Cry bem bizarro e obscuro que eu só vi um amigo meu jogando. Em 20 de março de 2007, Stalker Shadow of Chernobyl foi lançado. Algumas pessoas gostaram, outras ficaram decepcionadas, que o jogo não se tornou o que elas queriam. Independente do que você pensava, não dá pra negar que o jogo era uma bagunça, e era bugado pra cacete, o que foi sendo mitigado e consertado com os patches. Depois do lançamento, a GSC soltou 3 diários de desenvolvimento no site oficial deles, que citam algumas das inspirações para o jogo, fora o que já é de conhecimento geral. Esses blocos de texto ajudam mais ainda a entender como os ucranianos reagiram ao desastre de Chernobyl, e perceber que Stalker não é só a amálgama do desastre misturado cautelosamente com 2 obras fictícias, mas também sobre o folclore e a cultura criada em volta da região. Por exemplo, os elementos de forças psicoativas do jogo foram retirados de teorias, conspirações e rumores que rolavam em relação ao conjunto de antenas de um radar soviético que se localizava na zona de exclusão, o Duga-1. Esse radar emite sons peculiares, o que levou muita gente a criar teorias malucas, dizendo ser um experimento da KGB para controlar os seres humanos, a lá Projeto MK Ultra. Onde é que eu já vi isso mesmo? Os ucranianos realmente adoram torres psíquicas, não é mesmo? Antes de eu ir de fato ao jogo, eu vou citar alguns trechos desses diários, que explicam as ideias que o enredo e o mundo de Shadow of Chernobyl seguem. Nós inserimos fatos, ficção e conspiração, para criar uma margem incerta e apresentar uma narrativa subjacente, que é credível, porém cheia de mistérios. Essa é a história de um mundo pós-apocalíptico, vagamente enraizado na nossa realidade, repleto de suas próprias tragédias, heróis e leis. Um cenário de "e se fosse assim?", apresentando uma janela excruciante e perturbadora para um futuro que ainda pode agraciar essa terra. Em 2006, uma segunda explosão ocorreu em Chernobyl, seguida por ocorrências estranhas, aparições de luzes brilhantes, trovões estridentes, raios ensurdecedores e terremotos, todos vindos do centro da zona de exclusão. Os cientistas despachados para pesquisar as ocorrências desapareceram sem deixar vestígios, assim como seus colegas. A zona claramente se tornou um lugar instável e perigoso. Testemunhas relatam pontos de energia concentrada, extremamente mortais, consumindo a área. O governo, tendo poucas alternativas, isola o perímetro até que uma solução seja encontrada. Com o passar do tempo, a zona continua ativa e até cresce em vários quilômetros de tamanho. A curiosidade entre os civis ao redor da área cresce à medida que ficam mais intrigados com as ocorrências, mitos e rumores que permeiam ao redor da zona. Alguns dos mais corajosos decidem se aventurar, esgueirando-se pelos cercos do exército. Muitos morrem, mas aqueles que conseguem retornar trazem de volta não apenas histórias inacreditáveis, mas também artefatos como prova. Essa é a origem da cultura Stalker. This one seems to be alive. What a lucky guy. At least death would have saved him from the dreams. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head. What have you got? A body. It came from the death truck. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on This the... is a live one. Bullshit. You are lying. Let the zone take me if I am.
Put it here. I think for this one, I can give you. Assim que a cinemática introdutória termina, o jogo te coloca na frente do Papai Sidorovitch. Ainda está para nascer neste planeta quem possa refutar-me e os meus argumentos, pá, entendeu? Porque tudo que eu falo é fundamentado. Agora vocês, pá, entendeu? Eu conheço a laia de vocês, não é de hoje, entendeu? Você nem estava nos culhões do teu pai, pá, eu já estava humilhando vagabundos feiticeiros. Eu digo Papai Sidorovitch, pois em países eslavos, Sidorovitch é um sobrenome patrônimico. Se você se refere a alguém por um sobrenome patrônimico, geralmente é por respeito, familiaridade e admiração. Ou seja, um mestre, alguém que te orienta, alguém mais sábio e mais velho que você. Isso faz bastante sentido no contexto desse jogo, considerando que é ele quem dá as oportunidades, trabalhos e orienta os novatos da zona que chegam na Rookie Village. De qualquer forma, ele diz que não se importa com quem é Strelok e porque você quer matar ele, mas diz que ele pode te oferecer um trabalho, assim você pode começar bem com a graninha do bolso e talvez isso ajude a refrescar a sua memória. Saindo do bunker, ele larga a frase mais icônica da franquia. Well, good hunting, Stalker. E aqui, temos a nossa primeira vista dos gráficos do jogo, então vamos falar de apresentação visual. Mas antes, eu preciso falar sobre os problemas. É possível jogar Stalker logo após a instalação, seja na Steam ou na GOG, mas eu ainda recomendaria você instalar o Zone Reclamation Project. Foi o que eu fiz, já que eu acho o Red Bobbing desse jogo insuportável e por algum motivo a versão da GOG não permite você desabilitar ele. O Complete Mod também é bem popular entre os iniciantes, na minha opinião, ele é excusável. O Complete vai estragar boa parte do seu jogo e tornar ele trivial demais. Não leve isso como elitismo, o jogo vanilla é bem fácil pra falar a verdade. Certo, então como se instala essa coisa aí? Se você estiver usando a versão da Steam, o seu jogo provavelmente vai ter a pasta Game Data nos arquivos locais. Se você estiver usando a versão da GOG, como eu, a pasta Game Data não vai existir. Abra o arquivo fsgame.ltx e coloque true na segunda linha. Você pode baixar o mod clicando nesse botão no site que eu vou deixar na descrição. Eu sei que parece que isso vai instalar 14 tipos de parasita diferentes no seu computador, mas confie em mim, é seguro. Você pode configurar o mod ao seu gosto com o exe na pasta Game Data. Eu deixei as configurações para serem as mais fiéis possíveis ao jogo base. Uma última coisa que eu também recomendo fazer é trocar algumas teclas bem retardadas, como correr com X, andar com Shift e etc. Ok, agora a gente finalmente pode falar do jogo. Stalker Shadow of Chernobyl saiu em 2007, ano onde uma tendência muito esquisita começou a surgir e crescer. Pintar o seu jogo de uma cor só. Metal Gear Solid 4, Far Cry 2, Gears of War, Fallout 3, Resident Evil 5 e muitos outros jogos foram pintados com o mesmo filtro verde de mijo. Isso quando eles não colocavam o famoso filtro amarelo do Deus Ex Human Revolution, Fallout New Vegas ou GTA 4. Agora você deve estar se perguntando, por que eles faziam isso? Existem vários motivos. Entretanto, o principal deles era esconder texturas com baixa resolução e efeitos de iluminação precários durante a transição da 6ª geração de consoles para a 7ª, e é por isso que Stalker não precisa de filtros. Muita gente diz que Stalker é um jogo feio, mas eu simplesmente falho em ver onde. As texturas desse jogo são ótimas, elas têm uma qualidade assustadora para a época e são bem autênticas. Segundo o gerente de relações públicas na época, Oleg Yavorsky, elas foram retiradas diretamente de Chernobyl na realidade e colocadas no jogo por meio de fotografias. Вот Сергей Кармальский, дизайнер уровней, 3D-дизайнер. Он фотографирует. Фактически все сделанные нами фотографии были использованы в качестве текстур для домов, для архитектуры, для игры. Ты видишь дом в игре, избушку, какое-то кирпичное строение, а оно взято из реально существующего Чернобыля. Assim que você se aproxima das superfícies, elas também aumentam significativamente de qualidade, e no caso das paredes, ficam tridimensionais, dando ainda mais credibilidade e polidez aos objetos do cenário. E os menus, cara, esses menus. Fala pra mim se a CY não cria uma ambientação maneira. Eu sinto falta desse tipo de coisa em jogos modernos, porque parece que de repente todo mundo decidiu que barras e quadrados coloridos deveriam ser o padrão. E isso é triste. A iluminação desse jogo também é surpreendente. Ela é dinâmica, o que acredite ou não, era bem impressionante para a época. Eu consigo saber exatamente o que é um artefato, só de olhar eles trabalhando em conjunto com a iluminação. Eles emitem essas luzes ameaçadoras e misteriosas, mas que simultaneamente te atraem pela beleza, como se fosse algo proibido, mas extremamente desejado. Em locais escuros, ela fica ainda melhor e define um tom de horror.
Além disso, tiroteios ficam muito mais fodas, já que os tiros iluminam, então algumas lutas podem ser bem intensas, onde só dá pra enxergar os brilhos momentâneos de luz. Esses efeitos também muitas vezes se incorporam na jogabilidade, dando para prever a distância de um inimigo só se localizando pelas sombras, ou luzes de uma lanterna que eles projetam. Ela não é perfeita, no entanto, diversas vezes ela pode quebrar no canto da tela, porque o jogo não foi feito com aspecto 16:9 em mente. Além da iluminação, outros efeitos que se destacam são os atmosféricos. Trovões e relâmpagos são impactantes e ajudam na ambientação sombria da zona. A chuva é física, ela para em superfícies e escorre por buracos nos telhados, dando ainda mais imersão. Já que estamos falando de chuva, às vezes aparece uma névoa bem tenebrosa durante os temporais, que apaga tudo no horizonte. Eu sempre gostei muito de explorar lugares abandonados, seja por fotos, vídeos, na realidade ou em jogos. Existe um sentimento estranho de serenidade ao ver algo do passado destruído e abandonado. Ver a natureza tomando conta das ruínas, a ferrugem comendo os metais e a água parada, causando eco e reverberação sonora nesses ambientes tão tristes, solitários e épicos. Eu quero fazer um exercício legal com você que está assistindo essa análise. Olha essa casa. O que você sente observando essa construção? Provavelmente porra nenhuma. Que pergunta idiota do cacete, né não? Mas eu sinto que tem algo aqui. Diferente de outros jogos de mundo aberto, eu sinto que esses lugares já tiveram uso, e que não são apenas dungeons ou arenas para se matar inimigos. Alguns lugares até passam a nostalgia soviética, e mesmo que você não tenha vivido nessa época ou sequer visitado esses lugares no mundo real, você cria uma conexão com eles. Eu lembro até hoje quando o primeiro trailer de Stalker 2 dropou na internet. Todo mundo ficou histérico vendo o Cordon e todas aquelas áreas que todo fã conhecia dos jogos antigos. Essa tela branca que Stalker cria com seus ambientes, a arquitetura soviética, a sensação fantasma, ajudam muito a você como jogador interpretar o que aconteceu aqui. Criar sua própria história para apartamentos de Pripyat, que muito provavelmente não tem uma. Na descrição eu vou deixar um site com vários locais abandonados, caso você esteja interessado. Pegar um tempo livre para dar uma olhada enquanto escutar Aphex Twin ou algo do tipo é uma experiência maneira. Uma coisa que eu só vim perceber recentemente quando eu rejoguei esse jogo para fazer esse vídeo é que ele deixa várias pistas e segredos pelo mapa, já construindo e introduzindo conceitos que se tornam só mais relevantes no final do jogo. Por exemplo, você pode conversar com um cara no bar que te conta que stalkers que acreditam no Wishgranter estão começando a enlouquecer e estão matando inocentes sem motivo algum. Isso é um foreshadow para a facção dos Monolith, que só aparece a partir da Red Forest. Outros lugares também incluem os Monolith como pistas visuais sutis, como na primeira área do jogo, o Cordon. Você pode encontrar um Death Truck, igual o que te carregou até aqui, e consegue ver um monte de stalkers usando camuflagem branca, mortos, ou seja, membros da Monolith. Os Bloodsuckers têm uma animação especial de andar mancando quando eles ficam feridos o suficiente. Quando os inimigos morrem, eles atiram com uma reação ao choque. Zumbis falam sobre voltar para casa e ver suas filhas, e chamam pela mãe quando morrem. Ou que uma pistola fica balançando quando sem munição. Stalker tem um caso bizarro de tradução internacional. A THQ publicou o jogo para o mundo inteiro, mas como tudo deu errado e o jogo estava praticamente 3 anos atrasado de sua data de lançamento prometida, eles só rusharam a tradução em inglês. Já deu pra perceber a merda, né? O problema não acontece tanto com os textos, o máximo que você vai ver são palavras não traduzidas para manter a identidade cultural de certos termos, e alguns nomes que não foram traduzidos porque provavelmente não deu tempo mesmo, como o nome do Bass, o Stalker que você ajuda no Garbage, que traduzido para o inglês seria Imp. Strelok também teria uma tradução, e significa Gunslinger em inglês, ou pistoleiro se você preferir em português. É justamente por isso que no PDA aparece Kill the Strelok, não Kill Strelok, já que o Strelok é um apelido e não um nome. O problema de verdade com a tradução internacional acontece com as vozes. Listen all, today's been the shittiest day of my crappy life. I'm not even going to warn you. You know it all by heart anyway. I have not felt this bad for a whole week. A dublagem em inglês é aceitável, um saco misto pra falar a verdade. Anyone who can hear me? We've been attacked by a gang of bandits. We need help. Brothers, help us, we're in deep shit. Bandits have gone mad. Is there anyone nearby, damn it? De um lado você tem algumas das falas mais hilárias e vozes que realmente se encaixam nos personagens, como a do Sidorovich. To open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something or someone is trying to hamper our progress. Mas do outro, você tem vozes inconvenientes que atropelam as frases em ucraniano e russo que vieram anteriormente. Не приставай с разговором. Thanks, friend. I owe you one. Isso cria uma inconsistência fodida, porque uma hora o cara tá falando com a voz bem grave, tipo Spasiba, bratan. E depois, ele fala algo com um tom mais ou menos Hello, brother, want some vodka, comrade? Eu não acho sotaque algo necessariamente ruim. Pra mim é até algo que adiciona pro charme do jogo. O problema é que o contraste de você ter uma frase dessas logo depois de um acento russo verídico é muito grande. A tradução não atrapalha de nenhuma forma a progressão da história, tanto que a maioria desses diálogos em inglês são de personagens e falas relevantes para a mesma. Actually managed to deactivate the brain scorcher. Everyone almost
almost went mad here when they found out. Ainda que a tradução não atrapalhe, eu creio que muita gente, além de mim mesmo, preferiria as vozes originais, com as legendas em inglês. Ветераны Чернобыля. Иди своей дорогой, Сталкер. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей... Tendo a experiência verdadeira e, simultaneamente, conseguindo entender o que os Stalkers falam em volta das fogueiras. Мастер, вот это как медом помазал. Да, настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная. Concentrados, splashные. Sentar em volta dos campfires desse jogo é um sentimento único. Sempre que você sai de um buraco maldito ou volta de uma missão cansativa, você pode só sentar e relaxar. Os Stalkers falam sobre a vida deles, exprimem suas mágoas, contam piadas, falam da situação da zona, resmungam, contam histórias, e infelizmente tudo isso está em uma língua que você muito provavelmente não entende. Além dos Stalkers conversarem, alguns deles tocam violão, o que ajuda mais ainda a criar essa sensação de segurança. Se isso fosse outro jogo, esses momentos muito provavelmente seriam roteirizados, ou forçados no jogador. Mas aqui, esses NPCs só decidem parar de fazer o que estão fazendo, e sentam para descansar e descontrair. Todo inimigo, NPC e zumbi que você encontra tem um nome ou um apelido, como Guerreiro, Transportador e Espertinho. Esse cara aqui, por exemplo, tem o emprego antigo dele de oficial da SWAT como apelido. Isso faz você lembrar que cada um deles tinha ou tem uma vida fora ou mesmo aqui na zona. Assim que eles morrem, tudo que eles representam morre. Você começa a ver eles de forma diferente depois que percebe isso. São esses momentos que acentuam e enfatizam a humanidade dos NPCs desse jogo. E é o fator principal que diferencia eles do resto. Thanks, bro. Come over. We'll talk. Alguns sons tocam no fundo e ajudam a expandir essa atmosfera que Stalker cria. Às vezes você pode escutar um cara gritando enquanto é executado. E às vezes você escuta mutantes uivando na distância. As armas têm sons que variam de qualidade. Algumas são bem satisfatórias de se usar, já outras nem tanto. A maioria deles são sons estoque, então não espere tiroteio nível Ready or Not aqui. As músicas de Stalker focam em criar uma atmosfera desconfortável e às vezes até opressiva. As tracks de ambientação foram compostas por um artista conhecido como Muzi, que andou meio sumido nos últimos anos. 3 músicas também foram compostas pela banda ucraniana Fire Lake, mas apenas uma delas foi usada nesse jogo, e outra no Clear Sky. Eu adoro o sentimento ameaçador, sinistro e assombroso que as músicas de Shadow of Chernobyl passam. Você nunca tem certeza do que está errado, mas você sabe que tem algo de errado ali. O Muzi de algum jeito conseguiu passar com maestria o sentimento de pura miséria e tragédia, em melodias que parecem ser produzidas pelo próprio metal enferrujado dos cenários, se desgastando, envergando e caindo aos pedaços, e isso é fantástico. É industrial, forte, opressivo, e todos os adjetivos que poderiam ser atribuídos de forma negativa, só que no sentido bom. Os laboratórios são esses ambientes subterrâneos com tecnologia dos anos 70, empoeirada, que está lentamente se degradando. Eles têm várias dessas salas abertas até demais, que não tem nenhuma iluminação, onde você se sente bem vulnerável no meio. Então qual tipo de música um lugar desses teria?
Yep, isso se encaixa perfeitamente. Apesar de não percebê-las muito durante o jogo, eu me vi constantemente ouvindo de novo e de novo a trilha sonora desse jogo enquanto eu escrevia esse roteiro. É uma daquelas coisas que não é perceptível à primeira instância, mas se caso fossem retiradas, a falta seria nítida. Além dessas músicas ambiente, existem algumas que tocam nos rádios de lugares específicos, que me dão um sentimento inexplicável de nostalgia e saudade, como Girls Are Dreaming, que toca no 100 Röntgen Bar, e Dirge for the Planet, que toca no bunker do Sidorovich. Ok, e como o jogo funciona? É um FPS, e eu presumo que a maioria já esteja acostumado com esse gênero. No entanto, as armas e o sistema de balística são bem confusos, e é um dos pontos mais criticados. Então qual o problema aqui? A Makarov é a primeira arma que você recebe no jogo, e ela é um lixo. As suas balas nunca acertam o inimigo, e toda vez que você dá um tiro, o cano sobe tanto que não dá pra ver as Iron Sights direito. Ao decorrer do jogo, as armas melhoram, em precisão, dano e capacidade, mas no início você vai ter que seguir algumas dicas se não quiser arrancar seus olhos fora. Assim que você tiver um bom dinheiro, arruma uma AKS. Ela tem uma precisão bem melhor que as armas podres que você vai arranjar com os bandits. Eu também recomendo você focar na cabeça dos inimigos, assim eles morrem com um tiro só. Se você ainda estiver tendo problemas, aumente a dificuldade para Master. Você vai morrer muito mais fácil, mas os inimigos também. Confie em mim, a esse ponto clicar no último botão da lista de New Game, sempre que for jogar Stalker, é senso comum dentro da comunidade. Shadow of Chernobyl tem uma curva de aprendizado em comum. Para alguns é bem fácil de pegar o jeito, já outros consideram que o jogo é injusto e até quebrado. Se você pretende jogar esse jogo, tenha isso em mente. Stalker requer mais do que só reflexos e habilidades. Também é necessário paciência, calma e estratégia. Por mais que Stalker tenha bastante Eurojank na veia e seja bem travado, o jogo quer que você se aproxime das situações de um jeito mais realista e metódico. Sair correndo e pulando igual um macaco com a 12 de cano cerrado, achando que você tá jogando Doom ou Quake, só vai acabar te matando, principalmente nas dificuldades mais altas.
Por isso, emboscar, flanquear e pensar em como se aproximar do inimigo com cautela nesse jogo é algo chave. O jogo te incentiva a jogar sua arma fora diversas vezes pela falta de munição, e ele não tá nem aí se esse equipamento custa uma fortuna ou se é uma arma única que possui atributos especiais, como cadência de tiro maior ou mais munição. Armas com baixa condição também travam, e é uma desgraça entrar em um combate com a AK que parece uma bolt action. Teve diversos momentos durante o meu gameplay onde eu parei e pensei: será que eu luto contra esses caras? Eu vou gastar muitos recursos que eu poderia investir em uma quest, ou acho que é melhor deixar aqueles cachorros matarem esse grupo de bandidos, ao invés de desperdiçar munição. Shadow of Chernobyl quer te mostrar bem cedo que você não é mais especial, só porque é o protagonista. Aqui, quando você morre, ao invés de ser levado automaticamente a um checkpoint ou save, ou até um menu, você tem a opção de ficar e ver a vida na zona, seguindo sem o seu personagem, como se você nunca tivesse importado. Mesmo que eu seja o protagonista e o player, existem outros 1000 NPCs que podem mudar o jogo tanto quanto eu, e isso acontece principalmente pelo sistema de A-Life. A-Life é o que define Stalker como jogo único, na minha opinião, pois é justamente esse sistema que faz você se sentir frágil e pequeno em comparação ao resto da zona. Ao invés de fazer um AI que espera pelo player para fazer alguma coisa, em Stalker, a AI interage entre si e com o mundo ao redor de forma natural, sem intervenção do jogador. Stalker é bem sistêmico por causa disso, e cria situações únicas para cada campanha que você inicia. Nesse clipe, eu estou tentando chegar no Agroprom, mas para isso, eu preciso passar por um pedaço de bandido... Esquece. Eles estão invadindo a base dos Loners. Eu posso só... passar. Oh, que pena, eu queria tanto ouvir um tique-brique. Coisas acontecem fora do seu campo de visão e o jogo não espera que você as veja. Elas só... acontecem. A zona tem um sistema de ranking dinâmico, por exemplo, que muda bastante durante o jogo. Esses caras que estão no topo realmente são os melhores dos melhores, sendo os primeiros a entrar em Pripyat, assim que o Brain Scorcher é desligado. You must be the marked one. Barkeep spoke of you. Nenhum outro jogo que eu conheço se arriscou a pôr um sistema tão ambicioso como esse em sua inteligência artificial. E não é raro você encontrar gente com histórias únicas que só foram possíveis pela complexidade da AI que Stalker tem. É claro que esse sistema não é perfeito, a AI é o que você esperaria de um jogo dos anos 2000, ficando constantemente preso em objetos e agindo de forma retardada. O sistema de A-Life também causa alguns problemas. Toda vez que você tiver um diálogo com alguém, se algum perigo aparecer em volta, o NPC simplesmente vai andar e a tela vai sumir. E aí você vai ter que matar os inimigos para poder falar com ele de novo. Mesmo assim, a inteligência artificial de Stalker é brilhante. Eles usam estratégias no combate, te flanqueiam, dando origem à frase Tiki Brick Danke, respondem às ações do jogador, e por mais que na maioria das vezes que eles não estejam na sua tela ajam de forma estúpida e bugada, ainda são impressionantes e peculiares até hoje. At the end of the game, there's all these snipers in these, crazy high-rise buildings. It's all like a downtown cityscape or whatever. And this was the coolest thing. So there's a sniper, right? And I'm ducked behind in this lower area, and he's shooting at me. And I'm like going up and then shooting at him, but I can't hit him because he's way too far away and my guns kind of suck. So what I do is I duck, he shoots, I jump out, he sees me and he's reloading, and I run around the corner. So when he's reloading, he's not looking at me anymore. And then when I turn the corner, I turn around, I look, and I realize there was a guy that was flanking me, and as he got into the place that I was, he got shot by the sniper because the sniper saw me there last. That's just like, wow, that's fucking awesome. Yeah. Está vendo esses javalis? Eles são bem irritantes. Existem lugares que eles consideram ninhos, geralmente perto de stashes. Eles dormem, andam, caçam, arrastam as presas para esses ninhos e até mesmo explodem anomalias. Ok, vamos falar da zona. Se fosse para comparar o nível de letalidade das 3 zonas das obras principais, Shadow of Chernobyl estaria no meio. Ela não é nem calma demais igual a do filme, nem caótica igual a do livro. Afinal, eu não acho que seria divertido explodir em pedacinhos por encostar em uma planta levemente transparente. As anomalias aqui são visíveis, as de fogo vão distorcer o ar como uma miragem, e as anomalias de eletricidade vão soltar eletricidade. Você também tem um detector de anomalias embutido no seu personagem, que grita toda vez que você se aproxima de uma.
As próprias anomalias também emitem uns murmúrios que deixam ainda mais fácil de identificá-las. Caso você ainda tenha dúvida ou se prefere só sair correndo pelo mapa igual um maluco sem se preocupar com elas, você pode sair arremessando parafusos para ter certeza. As anomalias são bem simples, como eu já disse: fogo, eletricidade, ácido, gravidade, etc. Além dessas, existem 2 mutantes que podem tomar forma de anomalias. O Pyrogeist, como o próprio nome sugere, toma forma de uma anomalia incendiária, então ele cria portais que soltam rajadas de fogo. Já o Poltergeist toma forma de uma anomalia de Tesla, dando a ele o poder de controlar o eletromagnetismo, ou seja, controlar objetos e jogar coisas em você, igual um Poltergeist. Os mutantes também são alguns dos resíduos da zona, então acho que tá na hora de falar deles. Stalker é bem variado nesse quesito. Alguns agem igual animais, como os javalis e os cachorros. Eles são bem frágeis e enchem mais o saco do que qualquer outra coisa. Outros, principalmente os humanoides, têm poderes telecinéticos e psíquicos, como os controllers. Força sobrenatural, como os Pseudo-Giants. E a invisibilidade dos Bloodsuckers. Os Snorks também são bem legais. Eu acho muito interessante esse design grotesco, com a coluna vertebral para fora, essa máscara rasgada e essa pose bizarra. Também é muito interessante saber que eles são os primeiros exploradores da zona, e que tiveram um fim trágico. Além desses perigos, obviamente nós temos a radiação. Afinal de contas, estamos na zona de exclusão de Chernobyl. A radiação só se torna um problema grande a partir das últimas áreas, pois o único lugar que contém grandes doses de radiação no sul do mapa é o Garbage, o que é esperado, já que ele é basicamente uma montanha de lixo radioativo. A radiação lentamente diminui a sua vida, e é medida por uma barra amarela. Existem 3 métodos de diminuir ela. O primeiro sendo o anti-rad, uma droga que diminui a barra instantaneamente. O segundo é o kit médico especializado para cientistas, que é amarelo, agindo como um medkit militar azul, que restaura sua vida por completo, com o bônus de vir com o anti-rad embutido. Sendo assim, é melhor usá-lo quando a sua barra de radiação estiver muito alta e você estiver quase morrendo. Além dessas 2 opções, existe uma terceira, sendo mais acessível e obviamente superior: vodka. Лови, Педрила! А у нас, малолетки, ни хрена на чем играть не было. Нет, ну пацаны, подождите, я чисто не понял, это типа музыка была? Да манал я такую музыку. О, вот это реальный пацан, спасибо, брат. Ai, твою... Além da Pinga 51, você também tem Monster Energy Drink, Linguiça Perdigão, Cacetinho e Atum Gomes da Costa, no catálogo alimentar da zona. Seja lá quem for esse cara. O jogo usa um sistema de inventário que parece aquele de grids do Resident Evil 4. Mas não se engane, não é assim que ele funciona. O seu peso é a única coisa que importa. Acima de 50 kg, você vai começar a gastar mais estamina para correr, e ela vai demorar mais para carregar. Se passar de 60, você já não vai mais andar. Isso evita que você saia por aí fazendo hoarding, faturando quantias exorbitantes de dinheiro para comprar um exoesqueleto em 15 minutos de jogo. Para se curar ou usar uma bandagem, anti-rad, energético ou o que for, você tem que abrir o inventário e rapidamente clicar no item que você quer usar. Pelo menos para mim, isso não foi um problema, mas eu consigo ver pessoas que achariam. Se você quiser um botão para usar rapidamente esses itens, você pode atribuir uma tecla no menu de opções para bandagens e kits. Mas se você quiser usar outras coisas, vai ter que abrir o inventário mesmo. Existe também uma mecânica de fome, o que mostra que o jogo ia ter alguns elementos de sobrevivência. O problema é que eu nunca passei fome nesse jogo, já que demora anos pro seu personagem se dar conta de que ele tem um sistema gástrico. Fora isso, comida é extremamente fácil de se encontrar, então isso não acaba sendo um incômodo. Ao redor do mapa você também pode encontrar stashes de outros Stalkers.
Se você não sabe o que é um stash, pensa assim: você está na zona, um lugar cheio de riquezas e oportunidades, mas por outro lado, cheio de bandidos e pilantras. Então onde você guarda essas riquezas? Não existe um sistema ou serviço na zona que toma conta dos seus itens por você, em troca de uma taxa. E mesmo se tivesse, provavelmente ia ser um golpe. Ninguém é confiável na zona. É aí que entram as stashes. Os Stalkers guardam todos os seus bens de valor, artefatos, munição, armas em uma mochila e escondem ela, seja em construções abandonadas, em entulho, arbustos ou até mesmo em volta de anomalias. Todas essas stashes têm historinhas relacionadas, pois o único jeito de você lembrar onde ela está é com a nota anexada a coordenadas. Algumas são de pessoas que traíram outras e acabaram sendo executadas, e algumas são túmulos de Stalkers que já morreram e têm seus bens largados ali, como mostra do que eles conquistaram antes de partir dessa para melhor. Os artefatos são curiosos, eles aparecem em ocasiões, horários e locais específicos. Então ir no Wild Territory em uma noite não vai te dar os mesmos artefatos que spawnam em uma manhã chuvosa, por exemplo. Artefatos são um jeito bem fácil de ganhar dinheiro nesse jogo, então sempre que você ver um, pega e não pensa duas vezes antes de largar o meio quilo de presunto e pão que você estiver carregando. Alguns desses artefatos são bem raros e você só vai encontrar no máximo uns 2 ou 3 no jogo inteiro. Então toma cuidado antes de sair vendendo tudo e dê uma olhada na wiki para ter certeza se você quer ficar com ele ou não. Então você deve estar se perguntando: para que caralho servem essas rochas do inferno e por que todo mundo quer tanto elas? Artefatos são elementos anômalos, que são misturas caóticas de concreto, lama, terra, água ou qualquer outra substância misturadas a radiação e energia. Então já é de se esperar que essas rochas tenham propriedades meio excêntricas. No jogo você usa os artefatos como se fossem trinkets, que te dão atributos positivos em troca de alguns negativos. Quer remover a radiação do personagem? Bom, você vai ter que perder um pouco da sua barra de vida. Quer aumentar a resistência a balas? A sua barra de radiação vai acumular com o tempo, de forma passiva. Isso te incentiva a usar os artefatos com inteligência e responsabilidade. Se você for usar os artefatos de regeneração, por exemplo, é recomendado você usá-los todos juntos para se curar de uma vez só. Depois tirar e voltar para o set que você estava usando anteriormente. Assim os atributos de resistência negativos não te afetarão. Se você pegar um artefato com atributos negativos, que seriam sobrepostos por atributos positivos de outro artefato, ele basicamente nega os debuffs do anterior. Então pega uma calculadora e começa a experimentar com as opções. Uma curiosidade extra que é interessante e só acontece no Shadow of Chernobyl é que se você equipar 4 artefatos de um mesmo elemento como o fogo, você se torna invencível às anomalias desse elemento. E como o Stalker te orienta como jogador? Como o jogo te diz aonde ir e o que fazer depois? Bom, eu fiquei bem surpreso ao perceber que eu mal usei o minimapa, e que na verdade eram os cenários e o PDA que estavam me guiando na maioria das vezes. Lembra que eu disse sobre os locais serem bem memoráveis? Pois bem, chega um momento onde você começa a se localizar por esses marcos e pontos de referência, como o hangar do Garbage, a roda gigante de Pripyat, as fábricas do Dark Valley, a fazenda abandonada do Cordon, o laboratório de Yantar e os túneis escuros do Wild Territory. Navegação orgânica é algo raro atualmente. E o único jogo que me vem à cabeça que usou essa filosofia de design recentemente foi Elden Ring. A base militar do Cordon também é um exemplo de level design sublime. O fato dela ser uma das áreas mais difíceis do early game e ser colocado justo do lado da vila inicial, com um cara berrando em um megafone para ninguém se aproximar, pois é propriedade do governo, faz os jogadores quererem se aproximar por pura curiosidade e teimosia. Eles são fuzilados e morrem de um jeito patético, e percebem que vão ter áreas onde a dificuldade vai ser maior, mas que você ainda tem a opção de fazer outras coisas e explorar outros lugares. O mapa não se resume a esse outpost militar. Isso é algo que perdura pelo jogo inteiro, auxiliando na orientação. Além disso, esses locais também servem como um desafio para quem já está acostumado com o jogo, pois é possível limpar essa base mesmo no início só com a Makarov, se você for bom no jogo. Se conseguir limpar a base, vai ser recompensado com loot decente para iniciar sua campanha com mais facilidade. Pode parecer algo simples, mas isso também faz Shadow of Chernobyl ter um valor de rejogabilidade maior, justamente por dar opções ao jogador de como ele quer prosseguir com o jogo dele. Assim que você termina o tutorial do jogo, seu próximo objetivo se torna chegar no Agroprom, e para isso é necessário passar pelo Garbage primeiro. No caminho você tem que atravessar uma ponte, e tem 3 escolhas. Você pode matar os militares e atravessar pelo caminho principal, e do jeito convencional. Ou você pode entrar em um túnel duvidoso cheio de anomalias de Tesla, que vão te fritar instantaneamente, mas que com o timing correto é possível passar. Mas ainda tem uma terceira opção que eu nem sabia da existência até rejogar. Existe uma parte da cerca que está quebrada, e você pode passar livremente. E o que é mais interessante, o jogo não te avisa sobre isso. É algo que você pode acabar descobrindo se tiver a iniciativa de tentar procurar essa falha. Isso me mostrou que os desenvolvedores queriam que eu explorasse o jogo, e isso me levou a encontrar um monte de coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha ido nessa área do Dark Valley, porque você não precisa passar por aqui para avançar na história.
toda essa área debaixo do vale só existe. Então eu pensei, o que será que tem ali? Chegando aqui, eu descobri que tinha esse cara vendendo um Gauss Rifle por 800 rublos. Listen to me carefully, sucker. Have you heard the story of Robin Hood? Well, your money went to feed the poor. Forget about it. Try sticking your nose here again, and you'll be crawling back to your mommy. Um dos momentos mais hilários do jogo, e só tá escondido aqui, no meio do nada. É engraçado também como sua perspectiva muda conforme o seu conhecimento da zona aumenta. 800 rublos é o preço médio de uma arma. Então se você é um noobzão, só presume que ele tá te vendendo uma arma comum. Mas se você já tem experiência, vai saber que um Gauss Rifle é uma arma overpower que só aparece no final do jogo. No Dark Valley existe uma mini quest onde um Stalker ferido manda um sinal pra você no PDA. Adentrando na casa onde ele se encontra, dá pra perceber várias marcas de sangue. Chegando mais perto dele, um Bloodsucker aparece atrás de você e tenta te matar. Ele acabou de usar o Stalker ferido como isca para te atrair. Salvando esse pobre indivíduo, ele cita o cara da Gauss Rifle pra você. E por mais que esse cara seja honesto, ele retribui o favor com uma informação falsa, por não saber mesmo. Outro evento pode acontecer, onde um Stalker manda um sinal pedindo ajuda pra você pelo PDA aleatoriamente. Mas quando você se aproxima, ele te ataca. E se abrir o inventário dele, vai ver que ele era um bandido disfarçado. As pessoas mentem pra você nesse jogo. Mas existem vezes onde as pessoas genuinamente pedem por ajuda. E eu adoro esse sentimento de nunca saber quem é honesto de verdade ou não. Muitas vezes é mais vantajoso só deixar alguém morrer do que arriscar entrar em uma armadilha. Você não pode confiar em ninguém. E mesmo em quem pode se confiar, pode te apontar pra algo que vai te foder. Quanto mais experiência você acumula jogando, em menos golpes e mentiras você cai, simplesmente por usar raciocínios lógicos. E isso é uma progressão que transcende apenas melhorar seu equipamento ou par de nível. Esse sentimento de desconfiança está impregnado em Stalker. Nem mesmo os NPCs confiam no seu personagem. Se você apontar uma arma na cara de alguém, ele não fica só parado te olhando. Ele pede pra você abaixar o ferro. E fica óbvio que ele não vai falar com você enquanto não ter a certeza de que você se deixou vulnerável também. Isso deixa claro que confiança e reputação são a coisa mais valiosa na zona. O conteúdo secundário de Stalker é ótimo, como eu deixei claro acima. Mas as sidequests não são particularmente especiais. Recupere isso pra mim, mate essa pessoa pra mim, leve tal coisa pra tal lugar, etc. No entanto, ainda existem missões de destaque e bem divertidas, como ajudar a Dutch a invadir a base da Freedom. Mas não espere várias missões interessantes, pelo menos não nesse jogo. No entanto, ainda existe um lugar em Rostock, com algumas atividades secundárias interessantes. A Arena. A Arena é o lugar para onde os bandidos capturados pela Dutch são levados, para serem massacrados por Stalkers com equipamentos superiores, que também estão a fim de ganhar uma grana e entreter a galera do bar. A Arena funciona de um jeito bem simples. Você vai receber lutas onde seu equipamento e inimigos serão pré-determinados, e terá que vencer a batalha para subir de nível no ranking até chegar na final. E o que eu acho dela? Bom, para começar você não recebe nenhuma recompensa a não ser dinheiro, o que faz dela algo bem opcional, a menos que você queira ganhar o dinheiro para comprar um exoskeleton no final do jogo e marchar para o centro da zona. Quanto dinheiro exatamente? Em torno de 44 mil rublos no total, com todos os 8 rounds completos. Agora, eu acho que as arenas são um pouco injustas. Só um tiquinho mesmo. A dificuldade também escala de um jeito esquisito. Uma hora você tá enfrentando dois caras bem equipados, com uma arma que não acerta porra nenhuma, e na outra tá massacrando bandidos com a Groza, que é uma das melhores armas do jogo. Ok, eu fiquei preso em vários rounds, mas eu não vou negar que alguns foram por minha culpa. A arena é sim difícil, mas não impossível, e algumas lutas têm até umas gimmicks legais, como por exemplo, enfrentar um cara de exoskeleton só com granadas e uma faca. As granadas podem ser usadas como um susto, para pegar ele na faca, enquanto ele estiver correndo da explosão. Ou você pode só explodir ele, vai da sua ingenuidade. Mas uma coisa que eu não posso passar pano é que essa parte do jogo parece que foi esquecida em um depósito, e foi se decompondo com o tempo, sem ninguém dar a mínima. Eu senti constantemente o medo do jogo crashar, considerando que o narrador estava quase desinstalando meu driver de áudio, de tão terrível e bugada que era a qualidade da voz dele.
Outro problema é a tradução inconsistente. Os caras falam sobre lutar com rifles, mas na hora que você entra na arena são shotguns. Em outro exemplo, o organizador diz que os dois indivíduos do outro time vão lutar entre si, porque eles não se dão muito bem. Mas eles nunca fazem isso. Eles na verdade fazem o oposto e trabalham muito bem juntos pra te pegar. Ok, talvez fosse intencional pra te pegar de surpresa, eu vou dar o benefício da dúvida. No geral, é divertido, mas eu não faria de novo. É uma parte bem injusta e só serve pra grindar dinheiro mesmo. Stalker tem uma quantidade razoável de customização gráfica. Só não espere o jogo rodar completamente liso. Você vai ter stutters e isso é certeza. Eu tive vários, mesmo gravando em uma máquina relativamente decente, com a RX 580 de 8GB e um Ryzen 3 200G. Mesmo com PCs atuais, a engine não é, digamos assim, renomada pela sua estabilidade. A X-Ray passa uma sensação de poder farofar a qualquer momento enquanto você joga. Eu espero que isso não cause problema. O jogo talvez crashe, no meu caso só aconteceu 2 vezes, e uma dessas foi porque eu insisti em usar comandos do console, para pegar alguns clips que eu precisava, então tecnicamente só foi um. Mas não precisa se preocupar, esse jogo é bem leve, e eu consegui rodar até no meu notebook 5-core antigo, que tinha sérios problemas de superaquecimento. E não é como se os stutters atrapalhassem, já que a maioria ocorre quando você navegar pelo mapa. Os bugs são parte do legado de Stalker, assim como fazem parte do legado de The Elder Scrolls. O tanto de merda absurda e hilária que acontece devido aos bugs nesse jogo não é pouca. A X-Ray conseguiu produzir iluminação dinâmica e texturas maravilhosas. Mas por alguma caralho de motivo, toda vez que você tenta subir uma escada correndo, você trava, ou é ejetado como se estivesse um pogo stick. Às vezes os cadáveres somem e partem para um plano existencial diferente, onde é possível abrir o inventário deles, mas não enxergá-los. Às vezes o pathing quebra, às vezes a AI tenta atirar em você através das paredes, ou então eles ignoram os 30 tiros passando por sua volta. Às vezes os bandidos spawnam na sua frente, e às vezes você explode uma mureta e um BTR-70 com uma faca. Amigo, você tá bem? Precisa de uma bombinha ou sei lá... Você até pode argumentar que isso quebra a imersão, mas eu, pelo menos, vejo isso como anomalias e preciosidades da zona. Poucos jogos te dão a oportunidade de presenciar momentos como esse. Isso não é nada confirmado, mas na minha opinião, Stalker utiliza de uma estrutura de 3 atos na sua progressão da história. As primeiras 2 áreas, o Cordon e o Garbage, são áreas fáceis, e você ainda está aprendendo a como jogar e se adaptando à zona. Todo o mapa antes da Red Forest seria o ato 2, onde você é livre para fazer o que quiser e onde quiser. O ato onde você explora o jogo e mestra as mecânicas. Já o ato 3 começaria a partir da Red Forest e se estenderia até a CNPP, ou seja, o final do jogo. E vocês devem estar se perguntando, por que caralhos eu estou dizendo que esse jogo é dividido em atos? Bom, é bem simples na verdade. O jogo muda de forma bem perceptível nessas transições que defini. E na minha opinião, a transição do ato 2 pro ato 3 é pra pior. Não me leve a mal, os ambientes continuam maravilhosos e a trilha sonora está no seu ápice. Entrar na área do Scorcher e ver aquelas cabeças empaladas, encontrar os Monolith pela primeira vez e ver eles praticando aquele ritual bizarro em volta da fogueira de ossos, e a caminhada até o Brain Scorcher, todos definem o tom e a atmosfera de Stalker perfeitamente. O problema mesmo vem com o gameplay. Sabe, eu sinto que o jogo vai se tornar um inferno a partir daqui.
A dificuldade sobe de uma maneira normal, e o jogo se torna mais frustrante do que divertido. Você não é mais um criminoso sobrevivente que toma 14 litros de vodka para vomitar toneladas de raios gama. Você é um alvo que constantemente tem que desviar de mortes estúpidas, porque caso contrário, irá tomar insta-kill. Os inimigos que usam Gauss Rifles e RPGs foram as minhas maiores frustrações no jogo. Você nunca sabe onde eles estão, pois sempre estão entelhados lá na casa do caralho. Mas enquanto são frustrantes, podem ser desviados de maneira bem estúpida, como simplesmente andar pra frente, no caso da Gauss Rifle. Nem mesmo os caras da RPG se suportam às vezes, simplesmente se matam atirando no chão ou em uma parede. A última área, que é de fato Chernobyl, também não é divertida. Seria muito foda explorar tudo isso com calma e absorver a atmosfera. A música da área de Chernobyl inclusive é ótima. O problema é que o final do jogo é uma invasão completa da CNPP, com helicópteros e a porra toda. Os monolitos também estão com o cu na mão e ativam a Psy Mission que vai matar todo mundo em 5 minutos. Então nem sequer dá tempo de explorar. E o som, meu Deus do céu, o som, nem me fale. E se você achou que iria melhorar na usina, imagina o que você passou até chegar aqui, só que diluído em corredores escuros e labirintos cheios de radiação. Teve momentos onde eu pensei em estar jogando Five Nights at Freddy's, de tanto que eu alternava minha visão entre os corredores. Qual de vocês, hein? Qual de vocês? Ok, mas vale a pena jogar até aqui? Na minha opinião, vale. É frustrante, é injusto, e as partes mais interessantes do jogo já passaram. Mas tem um sentimento muito satisfatório de finalmente terminar o jogo, que você vai só largar de mão se desistir na metade do caminho. Não me diga que você não quer saber a verdade de tudo isso e entender o mundo. Você quer, não quer? Pois é, e se você quiser descobrir por si mesmo, a hora é agora. Spoilers até esses minutos que eu vou deixar aí na tela. Stalker tem 7 finais falsos no total, e um verdadeiro. 6 desses você consegue normalmente, enquanto os outros 2 necessitam que você pegue um caminho alternativo. Se você já terminou o jogo, ou não se importa com spoilers, vamos nessa. Ao entrar na usina de Chernobyl, uma voz começa a te chamar, dizendo que seus desejos serão realizados, e que sua jornada está chegando ao fim. Иди ко мне. No sarcófago do reator 4 você encontra uma rocha enorme, protuberante, que emana um brilho e auras chamativas. É ela que chama pelo seu nome. Este é o Wishgranter. Após subir uma escada e pular uns obstáculos, você chega do lado do monolito, e o seu desejo secreto vai depender muito de como você jogou o jogo. O monolito não funciona bem como você imagina. Ele realiza sim os desejos, mas sempre com uma consequência terrível. Resumindo de forma simples, é que nem o conto de horror Monkey Spawn. I want to be rich. I want immortality. I want to rule the world. Humanity is corrupt. Mankind must be controlled. I want the zone to disappear.
Esses finais são falsos. Então como se chega no verdadeiro? Assim que você encontrar o cadáver do Ghost no laboratório de jantar, uma quest nova vai aparecer. Se encontrar com um cara chamado Guide, que tá no Cordon. Ele te passa as coordenadas do Doc, um velho amigo de Strelok e do Ghost. Esse é o velho que aparece em algumas das cutscenes, e tem um pseudodog de estimação. Ao entrar no esconderijo do Strelok no Agroprom, alguma coisa explode e te deixa inconsciente. Recobrando a consciência, o Doc explica que o Wishgranter é uma mentira, e que não passa de isca para atrair Stalkers, ingênuos, em busca de riquezas e poder. É aqui que ele revela que você, na verdade, era o Strelok esse tempo todo. Na minha opinião, é uma revelação meio óbvia, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ele pede para você pegar um pacote escondido em um apartamento de Pripyat, com um decodificador capaz de abrir a porta selada na usina, e pede que você descubra o que é a zona de verdade. Basically, there is a decoder to open the door which leads to the monolith controls. This decoder is hidden in a stash in Pripyat. I am going to give you the coordinates of this stash, and I'm giving you the key to open it. Usando o decodificador na porta, um timer de 30 segundos começa, e alguns dos inimigos mais fortes do jogo aparecem. Atrás da porta tem um mini labirinto, e no final, a sala de controle do monolito. Após destruir essas probes que ficam em volta da mesa de controle, uma figura aparece. Hello, Strelok. I see you have many questions for me. Well, ask them, and then we can decide what to do with you. Essa é a Sea Consciousness, um grupo de 7 voluntários que tentam conter a zona o máximo que podem. Esses cientistas faziam parte de uma organização conhecida como The Group, uma associação clandestina de cientistas do governo ucraniano, que usou a zona de exclusão de Chernobyl como local de experimentos e desenvolvimento de tecnologias. According to our calculations, Earth is surrounded by a special informational field, the so-called noosphere. It includes all the inhabitants of the planet with cognitive abilities. What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. Humanity is not ready for the truth. That is why we recruited stalkers by promising them the fulfillment of their most coveted desires. Once recruited, they would be sent to protect the zone's secret. Stalker is a coded acronym which we use to mark agents programmed for particular missions. Your mission as our agent was to kill Strelok and his group. They got too close to finding out things they shouldn't know. We created a network of psi fields on the way to the zone's center in order to recruit agents. You know one of these fields by the name of Brain Scorcher. When a stalker attempts to reach the zone's center in order to fulfill some wish, we acquire control over his consciousness and program him to a specific mission. A mistake was made, and your mission was to kill yourself. The transports we use to send our marked agents into the zone. They infiltrate the stalker community and carry out our orders without realizing it. Unfortunately, more than half of stalkers die during transportation. The zone is very unstable. After the explosion in 1986, there were very few people left in this area, and we could work without fear of being found. Further, there are many powerful antennae here, which are extremely important. That depends on you. The zone is growing. We are trying to restrain its expansion, but humanity seems to be intent on hindering our work. Our resources are not limitless, and the bodies connected to sea consciousness eventually die. If you join us, we can restrict the zone's growth. If you decide otherwise, we cannot make a credible prognosis of the outcome. Se você escolher se juntar, você recebe o sexto final, onde o Strelok se junta à consciência, seja isso pelo bem ou pelo mal. I haven't seen Strelok in a long time.
Is he dead already? Although he's hardy as a cat, he should be okay, I think. E se você recusar, você pega o final verdadeiro, depois de passar por mais 1 hora de sofrimento. I don't know whether I was right or wrong. I guess I'll never know. But I made it. And I guess I should be thankful for that. E esse é o final verdadeiro de Shadow of Chernobyl. Algumas pessoas não gostam dele, por muita coisa ser explicada e jogada na sua cara de uma vez só. E se Alien e Star Wars nos ensinaram algo, é que explicar os elementos fantasiosos pode acabar tirando a graça deles. Eu ainda acho que esse é o final certo para o jogo, e não consigo ver outro jeito de concluir a história de Strelok. Sim, pode parecer que a zona perde esse ar alienígena e misterioso, quando você descobre que no fim, eram só cientistas cutucando a 6ª camada da atmosfera. Mas o jogo ainda não explica muita coisa, e o Clear Sky e Call of Pripyat introduzem ainda mais mistérios inexplicados. No entanto, gostar do enredo não vai me impedir de dizer que essa história é cheia de furos de roteiro, provavelmente devido ao desenvolvimento turbulento. O plot twist de que você é, na verdade, o Strelok foi bem corrido, e pra ser bem sincero, óbvio. Em uma das cutscenes, o jogo literalmente mostra o nosso personagem, o Marked One, e mostra o Doc chamando ele de Strelok. One day you'll finish badly, Strelok. Isso não acontece nem na metade do jogo, e se você tem 2 neurônios consegue interligar os pontos. Eu não sei se isso é um problema de tradução ou se isso acontece no jogo original também, mas independente do que foi uma mancada. Além disso, o Strelok tem pelo menos uns 3 ou 4 rostos diferentes no jogo. Ele é esse cara? Ou esse cara? Ele é esse cara? Ou esse cara? Talvez esse ou esse. Bom, de acordo com Call of Pripyat, ele é esse. Eu costumava achar estranho as pessoas da zona não reconhecerem o Strelok durante o estado de amnésia dele, principalmente o Guide, que conhece os 2 caras mais próximos do Strelok. Mas vendo que ele muda tanto de rosto, agora eu entendo o motivo. O jeito que o monolito funciona também não é explicado de forma muito clara. Aparentemente foi a consciência que fez ele como uma armadilha, para atrair os Stalkers. Mas assim que um desejo é realizado, a zona expande em 5 km, o que seria contraditório com os objetivos da consciência. Então você fica nessa de não saber se eles mentiram pra você, ou se é só inconsistência de enredo. Então, o que eu acho do jogo? Ambicioso, bizarro, único? E se fosse para definir uma frase... pequeno como uma poça, mas profundo como um oceano. Shadow of Chernobyl é um jogo extremamente simples. Você anda e mata inimigos. Um first-person shooter como qualquer outro da metade dos anos 2000. Mesmo assim, eu acho que eu nunca tive tanta diversão e liberdade criativa em um jogo single player tão básico como eu tive aqui. Esse jogo foi feito por um estúdio que sabia que estava apostando dinheiro e talvez jogando o próprio nome e legado numa fornalha. Muitos decidiram sair do projeto e mesmo assim queriam ajudar a terminá-lo. Essa série também foi muito influente para o cenário de desenvolvimento de jogos em países eslavos. A série Metro e Escape from Tarkov provavelmente nem existiriam hoje se não fosse por Stalker dando esse primeiro passo. Sim, a inteligência artificial é burra e poderia ser menos hidrocéfala, as mecânicas de survival poderiam ser finalizadas, e o stealth é uma mecânica tão triste e miserável que eu esqueci que ela sequer existia. As animações são travadas e os modelos bem precários, se destacando muito em relação ao resto da apresentação visual, que é genuinamente muito boa. As Iron Sights muitas vezes mais me atrapalharam do que ajudaram, e é claro que um pouco desse Eurojank poderia ser polido. Mas são alguns desses bugs e falhas, combinados com a inteligência artificial complexa,
que geram alguns dos momentos mais hilários e confusos que eu já presenciei em um jogo. Stalker é um jogo tão sobrenatural que, mesmo já conhecendo ele como a palma da minha mão, ainda tem uns truques na manga e bizarrices novas que conseguem me pegar de surpresa. Sempre que eu entro na zona, eu sinto como se estivesse indo para outro lugar, fora dessa realidade. Um lugar onde nada realmente faz sentido. E eu acho que é essa mágica que capturou não só eu, mas todos os fãs de Stalker por aí. A história desse jogo pode parecer ruim para algumas pessoas, mas na minha opinião, a graça do jogo não é a história principal, e sim a zona. Entrar aqui e usar sua própria imaginação para concluir coisas que não são tão claras, como a utilidade de certas construções ou a origem de alguns mutantes. Você pode não encontrar uma narrativa tão intrigante no plot principal, mas explorando o mundo você consegue desenterrar muita lore e história. O suficiente para ficar meses discutindo com amigos e usando como inspiração para algum trabalho seu. Thank you for your help. At duty, we always pay our debts. Um exemplo desse mar de conteúdo são as facções, que eu não falei muito nesse vídeo. Mas isso é porque elas são mais relevantes no próximo jogo. Então eu suponho que vocês vão ter que esperar um pouco mais para isso. Stalker é um jogo muito estranho. Você pode jogar 500 horas da sua vida fora, só nesse primeiro jogo, e ainda não ter palavras para descrever o que é Stalker de forma objetiva e concreta. Esse jogo tem diversas falhas, e é claro que muita dessa admiração e respeito pela franquia é algo muito pessoal e único para cada pessoa. Se fosse para apontar o que faz Stalker ser tão bom, eu provavelmente só iria apontar pro jogo e falaria: ok, vai jogar. Porque só aí você entenderia, só aí você teria a experiência Stalker. E muito provavelmente iria se juntar a esse culto de gente estranha que ainda fala bem de um jogo que tem mais de 15 anos, só porque ele é estranho e divertido. Certos jogos são incríveis não pelo gameplay, história ou gráficos, mas pela experiência. Jogos experimentais que provavelmente não venderiam milhões de cópias e nem seriam algo mainstream. E eu acho que é isso que define Stalker. Uma experiência de perfil baixo que só os mais determinados vão ter. Eu espero que você tenha gostado, porque fazer esse vídeo deu um trabalho da desgraça. Eu te vejo na próxima. Esse vídeo é dedicado a todos que estão lutando por sua liberdade no atual conflito russo-ucraniano, que já está acontecendo há 8 anos.